Você acha mesmo que heróis usam capa? Alguns usam vassoura, acordam antes do sol nascer e voltam para casa sem esperar aplausos. Essa é a história de João, um faxineiro invisível aos olhos de um mundo apressado, mas gigante onde mais importa, no coração. Prepare-se, porque o que você vai ver aqui vai mexer com suas certezas, sua fé na humanidade e talvez até com a sua própria história. Se você gosta de histórias que fazem a gente repensar a vida, olhar o outro com mais empatia e entender que caráter não tem uniforme, se inscreve agora no canal. Ative o sininho, porque aqui a gente entrega o que ninguém mostra, as histórias invisíveis que precisam ser contadas. Dizem que a madrugada é o horário dos fantasmas, mas para João, ela era o horário dos guerreiros. Enquanto a cidade dormia, ele se erguia da cama com a serenidade de quem já não esperava aplausos. Com 52 anos e os pés já acostumados ao frio da cerâmica, João calçava as botas como quem veste a coragem. A cada passo, rumo ao ponto de ônibus, ele levava não só a marmita embrulhada num pano velho, mas também os sonhos de uma menininha de tranças apertadas e olhar curioso, Aline, sua neta. João não reclamava, nem mesmo quando a chuva fria o obrigava a proteger Aline com o próprio casaco. A menina, mesmo tão pequena, entendia que aquilo não era um castigo, era parte do amor que o sustentava. E por mais que houvesse olhares estranhos, cochichos de motoristas ou passageiros que franzem o nariz quando veem alguém fardado de simplicidade, ele seguia. Sabia que quem carrega a dignidade na alma não precisa enfeitar o corpo com aparências. É curioso como a rotina, quando vivida com propósito, vira a rito. João fazia da limpeza um gesto quase sagrado. Era o zelador invisível de um império de mármore e vidro, onde todos passavam, mas poucos o enxergavam. Enquanto passava pano no chão lustroso, pensava, se ao menos vissem o que carrego nos ombros. Mas não era mágoa, era só um silêncio cheio de histórias que ele preferia guardar para si. Aline gostava de contar os azulejos do corredor enquanto esperava o avô terminar o turno. O prédio era enorme, cheio de gente que andava depressa demais para notar uma menina encantada com o reflexo do sol nas janelas. Em vez de brinquedos caros, ela carregava um caderno rabiscado e um lápis ruído na ponta, herança de alguém que sabia transformar pouco em muito. E era nesse pouco que morava a grandeza da infância dela. Tem gente que acha que educar uma criança é só sobre prover, mas João mostrava que é muito mais sobre presença. Ele era o tipo de avô que amarra o cadarço, corta a maçã em 4 e inventa histórias no ônibus para disfarçar o cansaço. Uma vez, contou que as luzes da cidade eram estrelas caídas, que só voltavam para o céu quando alguém fazia algo bom. Aline acreditava, e talvez por isso ele fazia questão de ser bom todos os dias. O silêncio dele não era a falta de voz, era escolha. João sabia que o mundo fala demais e escuta de menos. Por isso preferia dizer com gestos. Um sorriso discreto ao abrir o portão do prédio, um bom dia, mesmo quando ninguém respondia. Aquilo para ele era resistência. E mais, era uma forma de ensinar a Aline que o valor de uma pessoa não está na resposta que recebe, mas na intenção com que age. Era no caminho de volta, geralmente quando o sol já queria se pôr, que João e Aline se olhavam e sabiam que tinham vencido mais um dia. Eles não precisavam de muito para serem felizes. Só um ao outro, uma caminhada juntos e aquele silêncio confortável de quem sabe que está fazendo certo. E no fundo, talvez o que mais doía em João não fosse o peso da vida, mas saber que em breve Aline entenderia que o mundo lá fora nem sempre é justo com quem tem a pele como a dela. Mas isso ainda ia demorar. Por enquanto ela ria com o barulho da catraca e contava os ônibus como quem conta estrimas. João a observava e sorria com um aperto no peito, como quem antevê a tempestade, mas não tem medo de molhar. Afinal, ele sabia, a maior riqueza que poderia deixar para Aline não cabia em cofre. E mesmo sem dizer nada, ele já preparava o coração para o que viria a seguir. Você já reparou como certas acusações chegam antes mesmo da verdade ter chance de abrir a boca? Foi assim que tudo aconteceu.
Aline, com seus 7 anos de mundo e uma alegria que cabia em 1000 risos, só queria brincar. Corria no parquinho do condomínio como qualquer outra criança. Mas para alguns, ela nunca foi qualquer outra. Era negra, era neta do faxineiro. Era, para eles, um erro fora do lugar. O sumiço do cordão de ouro foi o estopim. Um objeto de valor que escorregou do pescoço de uma criança rica virou de repente o motivo de um julgamento cruel. A mãe, dessas que falam com o queixo erguido e o olhar apontando como dedo, não pensou 2 vezes. Acusou Aline, com todas as letras. Ela não deveria estar aqui. O tom dizia mais que as palavras. Dizia, você é diferente e isso me incomoda. João chegou quando viu a cena de longe. Sua neta cercada por adultos, olhos úmidos, o rosto sujo de terra e lágrimas. Aquilo não foi só um susto, foi como levar um soco no estômago sem sequer ter se mexido. A dor dele não era só pelo que diziam da menina, era pela lembrança de quantas vezes já o tinham colocado nesse mesmo lugar. A diferença é que agora era com ela, e isso era pior, muito pior. O segurança veio, como sempre, mais rápido para reprimir do que para entender. João, com a calma de quem já conhece a injustiça pelo prenome, tentou explicar. Aline só estava brincando, ela não tem nada a ver com isso. Mas quem escuta o faxineiro quando uma madame aponta o dedo? Quando você carrega a farda da limpeza, sua palavra pesa menos que uma bijuteria. E isso, por mais que doa, ainda é verdade em muitos lugares. Mas como a vida é atrevida, a verdade apareceu, dentro de um brinquedo. O cordão tinha escorregado e ficado preso no escorregador. Ninguém pediu desculpas. Nenhum, desculpa aí pelo engano. Nenhum, acho que me apressipei. Nada, só silêncio. E o silêncio, nessas horas, machuca mais que o barulho da injustiça. João segurou Aline no colo, beijou sua testa e voltou para casa. Silencioso, duro por fora, despedaçado por dentro. Quem nunca passou por uma injustiça talvez ache exagero, mas pergunte a qualquer um que já foi olhado torto em uma loja, que já foi seguido dentro de um shopping, ou que já ouviu um "não tem seu número", antes mesmo de abrir a boca. João sabia o que era isso, e agora Aline também sabia. E o mais cruel era cedo demais para ela ter aprendido isso. Mas o mundo, infelizmente, não tem senso de tempo quando o preconceito entra em cena. Naquela noite, enquanto Aline dormia encolhida ao seu lado, João olhava o teto com os olhos úmidos e uma pergunta queimando no peito. Como é que a gente protege uma criança da maldade disfarçada de educação, de etiqueta, de status? Ele sabia que não tinha resposta fácil, mas sabia também que ia continuar tentando, e que sua maior missão agora era ensinar Aline a ser forte, mas sem perder a ternura. E ali, no silêncio da madrugada, com a cidade ainda respirando devagar, João teve uma certeza. Ele não podia mudar o mundo inteiro, mas podia ser o escudo dela, ainda que invisível, ainda que fosse só com palavras sussurradas no escuro. Porque o que vem pela frente, ele já viveu, mas ela ainda tinha muito para descobrir. E mal sabia ele que o dia mais inesperado de suas vidas estava ali, bem na esquina. Tem certos pensamentos que só aparecem no banco duro do ônibus quando o corpo cansa antes da alma. João estava ali, com a linha adormecida em seu colo, balançando levemente a cada curva do trajeto. O barulho do motor servia de trilha sonora para os pensamentos que insistiam em vir. Ele não dizia nada, mas por dentro gritava. Gritava contra a injustiça, contra o desprezo, contra esse mundo que ainda mede caráter pela cor da pele ou pelo saldo bancário. É nessas horas que a gente percebe que viver é resistir calado em meio a tanto barulho sem sentido. João sabia que sua caminhada não era só dele, era de muitos. Gente que acorda antes do sol, enfrenta 2 ônibus lotados e ainda assim sorri. Porque reclamar é um luxo que nem todo mundo pode se dar. Aline dormia com o rosto tranquilo, mas João via ali a urgência de criar alguém que soubesse amar sem medo, mesmo no mundo que muitas vezes não sabe retribuir. Será que algum dia isso muda? Ele se perguntava encarando a janela embaçada, pergunta retórica, mas dolorosa,
porque mudar dá trabalho, exige escuta, exige humildade, e essas são moedas raras, especialmente entre aqueles que nunca tiveram que provar que são dignos de estar onde estão. João sabia disso, e ainda assim não permitia que a mágoa o dominasse. Ele escolhia não contaminar Aline com ódio, porque ódio, esse a vida já entrega sem nem pedir. Na prática, João acreditava que dar o exemplo era a única forma real de educar. Por isso, nunca perdeu a compostura. Já pensou nisso? Como uma atitude firme pode ensinar mais que 1000 discursos? Em vez de gritar, João agia. Em vez de revidar, ensinava. Como quando um colega de trabalho zombou de seu português e ele calmamente respondeu com uma citação de Machado de Assis, não para humilhar, mas para mostrar que inteligência não se veste de terno. É que João tinha esse dom, o de mostrar grandeza mesmo na simplicidade. Quantos homens você conhece que trocariam o descanso por cuidar de uma neta órfã? E não por obrigação, mas por amor. E isso muda tudo, porque quando você cuida com amor, você ensina sem perceber. Aline estava aprendendo ali no colo do avô que força de verdade não precisa gritar. Ela só precisa estar firme, presente, atenta. Claro, nem sempre é fácil, e João sabia disso como poucos, porque viver cansado e ainda ter que sorrir é tarefa de gigante. Mas ele não se achava herói. Longe disso, ele apenas fazia o que achava certo, como aquele pedreiro que guarda moedas para pagar o cursinho do filho, ou a diarista que, mesmo exausta, ainda canta para a filha dormir. João era feito dessa fibra invisível, mas que sustenta o mundo, mesmo que o mundo insista em não ver. E ali, enquanto o ônibus cruzava a cidade, João percebeu que carregar Aline nos braços era mais que um gesto de cuidado. Era uma metáfora viva. Ele carregava sonhos, esperanças, um futuro inteiro e sabia, para ela chegar mais longe, ele teria que ser chão firme. Mesmo quando o mundo ao redor parecia querer desabar. Mesmo quando tudo dizia para desistir. Porque quem ama, insiste. Quem ama, resiste. E foi nesse pensamento, entre curvas, postes e suspiros, que João, sem saber, já se preparava para o que viria. Um daqueles momentos que a vida joga no colo sem aviso. Porque às vezes, o destino tem um jeito estranho de corrigir injustiças. Testando, queimando, exigindo coragem em meio ao caos. E João já estava pronto, mesmo que ainda não soubesse. Tem dias que começam como qualquer outro, mas terminam como nenhum. Foi numa terça-feira comum, céu nublado e cheiro de café passado no ar, que tudo virou do avesso. João estava no saguão, limpando os vidros, como fazia há anos. Ninguém o notava, e ele já tinha se acostumado com essa invisibilidade educada. Mas o destino, esse roteirista imprevisível, decidiu mudar o script. Um estalo seco ecoou no prédio. Depois, outro. Em segundos, o quadro de energia faiscou como fogos de artifício em dia errado. E o que era só barulho virou fumaça. Gente gritando, crianças chorando, e João, como um raio de lucidez em meio ao caos, largou o rodo no chão e correu. Sem pensar, sem calcular. Porque quem ama, age e não espera instruções para isso. Dentro do corredor, a fumaça cegava, o calor arranhava a pele, o desespero apertava o peito. João cobriu o rosto com a camisa e engatinhou, guiado apenas pelo som de um choro agudo. Era uma menina, e não qualquer uma. Era justamente a filha da mulher que havia humilhado Aline dias antes. A ironia da vida, sempre pronta para ensinar pela dor, não podia ser mais clara. Ele a encontrou encostada na parede, tremendo, olhos arregalados. Pegou no colo, sussurrou que ia ficar tudo bem. E voltou, tossindo, com os pulmões queimando. O mundo parecia desabar ao redor, mas João só pensava em sair dali com a menina viva. Cada passo era uma vitória contra o fogo. Cada segundo uma disputa entre coragem e limite. Mas ele venceu. De novo. Como sempre. A porta se abriu. A fumaça saiu primeiro. Depois, João, cambaleando, suado, com a menina agarrada ao pescoço. O silêncio foi imediato. Como se ninguém soubesse como reagir.
como se o tempo tivesse parado para assistir aquela cena com mais atenção. E de repente, tudo que era status, vaidade e preconceito virou cinza. Literalmente. A mãe correu, pegou a filha nos braços, gritou o nome dela como quem busca perdão no grito. João ainda estava ajoelhado, tentando respirar, e quando a mulher se ajoelhou também, em prantos, ele só disse: "Ela está bem, isso é o que importa." Não havia raiva, não havia rancor, havia simplesmente humanidade. E isso, naquele momento, foi o que mais pesou. É curioso como as tragédias revelam quem somos de verdade. Em situações extremas, não há máscaras. João não teve tempo de pensar em quem merecia ou não sua ajuda. Ele apenas fez o que achava certo. E esse instinto, essa entrega sem cálculo, é o que separa os grandes dos pequenos. Não por status, mas por caráter, por alma, por essência. Enquanto o prédio se reorganizava e os moradores tentavam entender o que acabara de acontecer, João se afastou, em silêncio, como sempre. Mas alguma coisa havia mudado no ar. Uma faísca, dessa vez, tinha acendido em outros corações. E o que ninguém sabia é que aquele gesto ainda teria ecos que iriam muito além daquele dia. Às vezes, o silêncio diz mais do que 1000 discursos preparados. E foi nesse silêncio que João saiu do incêndio com a roupa chamuscada e a respiração ofegante. O prédio inteiro parou. Era como se o tempo tivesse recuado, envergonhado, diante daquela cena. A mulher, aquela mesma, que dias antes havia lançado palavras como pedras, correu até ele, desesperada, e abraçou a filha com a força de quem quase perdeu tudo. Os olhos dela, marejados, encontraram os de João. E naquele instante, não havia mais luxo, nem joia, nem superioridade. Havia apenas uma mãe, salva por quem ela não achava digno sequer de confiança. Tentou falar, mas as palavras se atropelavam na garganta. Era o peso da vergonha lutando com a urgência de agradecer. João, sem levantar a voz, olhou com a serenidade de quem conhece a dor e ainda escolhe o bem. Ela está bem, isso é o que importa. É difícil engolir o orgulho quando ele é o único escudo que você tem. Mas ali, naquele chão de mármore, ela engoliu seco. E o mais bonito, e ao mesmo tempo doloroso, é que João não precisou dizer mais nada. O gesto já havia falado por ele. Era um tipo de perdão que não se anuncia, só se pratica. E isso, para quem tem ouvidos de verdade, é ensurdecedor. O saguão estava lotado, mas ninguém ousava se mover. Era como se todos ali soubessem, no fundo, que estavam testemunhando algo raro, um homem comum, fazendo algo extraordinário sem esperar aplausos. João, com o uniforme ainda manchado de fuligem, não quis discursos, não quis plateia. Apenas se levantou, ajeitou a linha ao lado e caminhou devagar em direção ao elevador de serviço. Essa cena mexeu com todos, porque não era só sobre um incêndio, era sobre a cicatriz invisível que João carregava há anos e que, naquele dia, foi enxergá-la por todos, inclusive por quem a causou. A mulher, sem maquiagem e sem pose, chorava baixinho, como quem descobre tardiamente a verdade mais óbvia. Caráter não tem endereço fixo, nem sobrenome chique. Aline segurava a mão do avô com mais força do que o normal, como se entendesse, mesmo sem entender tudo, que algo importante tinha acontecido. Ela não disse nada, só encostou a cabeça no braço dele e ficou ali. Silêncio, puro, denso e, por incrível que pareça, acolhedor. Às vezes o que machuca não é o que gritam, é o que ninguém teve coragem de dizer. Mas naquele momento todos sabiam. João era o gigante ali. Tem gente que acha que perdoar é fraqueza, que deixar passar é sinônimo de submissão. João era a prova viva de que não, de que perdoar é muitas vezes um ato revolucionário, um tapa na cara da arrogância, um grito calado que muda mais do que a raiva jamais conseguiria. E naquele dia, ele fez isso com a leveza de quem sabe que dignidade não se negocia, se cultiva. E enquanto os olhos se secavam e os corações se reorganizavam diante daquela cena inesperada, algo começava a se mover nos bastidores da história. Porque quando a verdade aparece envolta em fumaça, ela deixa marcas. E algumas dessas marcas ainda estavam prestes a se revelar. No dia seguinte, João chegou cedo como sempre. O mesmo boné gasto, os mesmos passos firmes, mas o clima estava diferente.
O saguão que antes era feito de ecos e pressa, agora tinha gente parada, esperando. Rosto sério, olhos atentos. João estranhou. Pensou que fosse alguma nova exigência do síndico, talvez mais uma mudança nas regras da limpeza, mas aos poucos percebeu que era por ele. A coordenadora do prédio, aquela mesma que sempre falava com pressa e formalidade, se aproximou. "João, pode vir comigo um instante?" Ele hesitou, mas seguiu. Foi levado até um pequeno palco improvisado no salão de festas, e ali estavam todos, moradores, funcionários, até a mulher que o acusara dias antes, só que agora sem salto alto, sem maquiagem, sem escudo. Apenas com olhos marejados e o microfone trêmulo nas mãos. Ela começou a falar. A voz engasgada tropeçava na vergonha. Há uma semana cometi uma das maiores injustiças da minha vida. Hoje estou aqui para pedir desculpas publicamente. Esse homem que eu desrespeitei salvou o que tenho de mais precioso. O silêncio virou espanto, e quando ela se ajoelhou diante de João, o mundo pareceu parar por um segundo, como se o tempo pedisse licença para observar com respeito. João não sorriu, mas seus olhos suavizaram. Aline ao lado olhava tudo com espanto puro. A mesma neta que fora humilhada agora via o avô ser exaltado. Mas não por vaidade. Era reparação. Não dava para pagar o que aconteceu, mas dava ao menos para mostrar que alguém teve coragem de reconhecer. E isso por si só já era um pequeno milagre em um mundo que quase nunca se desculpa. Os aplausos vieram depois, com força. Não aqueles aplausos protocolares, forçados. Eram verdadeiros, quentes, misturados com emoção e respeito. Aquele tipo de aplauso que vem da alma e, sem que ninguém perceba, te arrepia por dentro. João não estava acostumado a isso, mas também não fugiu. Ficou ali, de pé, firme, como quem entende que a vida, de vez em quando, também sabe ser justa. E é bonito ver como a dignidade, quando sustentada por anos, se transforma em legado. João não precisava falar bonito, não precisava se impor. Ele tinha a força dos que resistem sem alarde, dos que vencem sem precisar derrotar ninguém. E foi exatamente isso que tocou tanta gente naquele salão. A constatação de que estavam diante de alguém muito maior do que pareciam ver até então. Não teve banda, nem champanhe, nem fotógrafo profissional. Mas teve verdade. E quando a verdade aparece, ela não precisa de cenário, ela se basta. João recebeu o reconhecimento com a mesma humildade com que limpava o chão. E talvez tenha sido isso que fez tudo ainda mais simbólico. Ele não mudou. Foram os outros que finalmente começaram a enxergá-lo como ele sempre foi. E ali, no meio dos sorrisos tímidos e olhos brilhando, algo mais estava prestes a acontecer. Algo que não era só sobre gratidão, mas sobre transformação. Um gesto inesperado, vindo de quem até ontem sequer sabia pronunciar seu nome com respeito. E essa virada, essa sim, estava só começando. Depois da homenagem, o síndico, sempre sério, quase robótico, pediu o microfone. Ninguém esperava muito dele. Era o tipo de homem que só falava o necessário e, quando falava, era para cobrar. Mas naquele dia, até ele parecia diferente. A voz, normalmente seca, saiu com um traço de emoção. "João, o que você fez aqui vai além de qualquer contrato. Vai além de qualquer função." Todos silenciaram. Ele anunciou ali, diante de todos, que João seria promovido. Não apenas com um novo título, agora gerente da limpeza, mas com respeito e condições melhores. Salário dobrado, folgas mensais e o que fez João estremecer, uma bolsa de estudos integral para Aline numa escola particular próxima, com tudo pago pelo condomínio. Não foi um presente, foi um reconhecimento merecido. E ainda assim, João ficou sem palavras. Aline olhou para o avô como se estivesse vendo um super-herói. Os olhinhos dela, que já tinham visto tanta coisa dura, agora brilhavam com um tipo de alegria nova. Era a esperança tomando forma. João segurou a mão dela com força, como se dissesse: "Você vê? Vale a pena fazer o certo." Ele não sorriu para parecer educado,
Sorriu porque pela primeira vez sentiu que o mundo finalmente estava olhando na direção certa. Muita gente acha que grandes mudanças vêm de grandes gestos, mas às vezes elas começam com pequenas decisões diárias. João nunca agiu esperando reconhecimento. Nunca postou uma foto, nunca buscou likes. Só fazia o que achava certo dia após dia, ano após ano. E foi justamente isso que fez sua história ser tão poderosa. Porque ela é real, ela é possível, ela é, acima de tudo, inspiradora. Nesse momento, João percebeu que o ciclo de invisibilidade estava, enfim, se quebrando e que sua história podia abrir portas para outros Joãos que ainda limpam corredores sem serem notados, para outras Alines que brincam com medo de serem julgadas. É que o reconhecimento, quando é verdadeiro, tem o poder de curar mais do que palavras. Ele repara, ele transforma, ele liberta. E vamos combinar, quando uma criança negra consegue estudar com dignidade num ambiente seguro, é toda uma geração que começa a ser curada. A bolsa de estudos da Aline não era só um benefício, era uma declaração silenciosa de que o ciclo podia ser quebrado. João sabia disso. E sabia que aquilo era só o começo, porque agora a missão dele crescia. Preparar a Aline para ser tudo aquilo que a vida sempre tentou negar a ele. Mas veja bem, João não virou outro homem por causa da promoção. Continuado mesmo, com as mãos calejadas, o café coado forte e o olhar profundo. A diferença é que agora ele era ouvido. E muitas vezes, tudo que alguém precisa para mudar uma realidade inteira é ser ouvido de verdade, reconhecido não por quem aparece ser, mas por quem de fato é. E enquanto os moradores aplaudiam, alguns com vergonha, outros com genuína admiração, João pensava em silêncio. Que mais posso fazer com isso? Porque para ele receber era só o primeiro passo. O importante mesmo era o que ele faria com aquilo. E a resposta estava logo ali, pronta para sair da boca da menina que sempre acreditou nele. O ônibus fazia o mesmo trajeto de sempre. Mesmo banco gasto, mesmo motorista ranzinza, mesmo barulho das portas rangendo. Mas, naquela tarde, algo era diferente. João e Aline sentaram lado a lado, como sempre. Só que, dessa vez, os silêncios entre eles não eram de cansaço, eram de plenitude. A menina, olhando pela janela, parecia guardar dentro do peito um novo mundo, um mundo possível. Então, ela olhou para o avô e, com uma voz doce, mas cheia de decisão, disse: "Vó, eu quero ser igual a você quando crescer." João virou o rosto devagar, como quem demora para entender o tamanho de uma frase dessas. Sorriu, mas não aquele sorriso fácil. Era um sorriso que vinha das entranhas, do lugar onde mora a verdade. "Então você vai ser forte, corajosa e cheia de amor no coração", respondeu. E isso, dito assim, pode parecer simples, mas naquele banco de ônibus era uma promessa, uma espécie de pacto silencioso entre gerações. Porque João sabia que criar a Aline não era só cuidar, era plantar. E quando ela disser que queria ser igual a ele, o que estava dizendo no fundo era: "Quero continuar o que você começou." João se emocionou. E quando se emocionava, disfarçava olhando para o teto do ônibus, como sempre fazia. Eles desceram do coletivo com a mesma calma de sempre. Mas algo no ar era diferente. O porteiro do terminal acenou. O cobrador sorriu. João, sem perceber, já era reconhecido por onde passava. E não era pela fama, era pela energia, pela história que agora circulava entre olhares e sorrisos tímidos. Quando uma pessoa muda, ela muda o que está ao redor. E João, sem saber, já vinha mudando tudo há muito tempo. Aline pulava nos blocos de calçada rachada como se fossem pistas de dança. E João, olhando, pensava: ela ainda consegue brincar? Depois de tudo isso? E isso era o que mais lhe dava esperança.
porque no fundo o que ele mais queria era que a dureza do mundo não roubasse a doçura da infância dela. E agora, com tudo que tinham passado, ele sentia. Talvez eles estivessem realmente começando de novo. O mais bonito é que esse recomeço não era só deles. Muita coisa tinha mudado no condomínio também. Gente que antes fingia não ver, agora cumprimentava. Crianças que antes ignoravam, agora dividiam brinquedos. A própria mulher que antes olhava a Aline com desconfiança, agora perguntava se ela queria suco. As mudanças eram discretas, mas constantes. Como uma planta que começa a brotar depois de muito tempo seca. É isso que pouca gente entende. Às vezes, basta uma história para iniciar uma revolução silenciosa. João não gritou, não acusou, não exigiu, mas mudou o mundo ao redor com atitude. E quem assistiu tudo de perto, da tragédia ao reconhecimento, começou a perceber que nobreza não está no bolso, está na alma. E quando a alma é grande, ela ilumina até os cantos mais escuros dos corações mais fechados. Naquela noite, João leu um livro para Aline antes de dormir. Ela adormeceu abraçada ao uniforme dele, que ainda tinha o cheiro do dia. João apagou a luz, olhou o céu pela fresta da janela e pensou: ela vai ser maior do que eu sonhei. E mal sabia ele que tudo aquilo era só o começo de uma história ainda mais grandiosa. E agora me diz, quantos Joãos passam pela sua vida todos os dias sem que você sequer perceba? Quantas histórias você ignora no elevador, na fila do mercado, no ponto de ônibus? O mundo está cheio de gente invisível, mas cheia de brilho. E a pergunta que fica é: você vai continuar passando reto ou vai começar a olhar de verdade? Se essa história te tocou, te fez pensar ou até te deu um nó na garganta, não guarda isso só para você. Compartilha. Comenta aqui o que mais te emocionou. E principalmente, se inscreve agora no canal. Porque aqui a gente não só conta histórias, a gente dá voz para quem o mundo insiste em silenciar. Ativa o sininho. Vem com a gente. Ainda tem muita história para contar. E quem sabe, uma delas seja a sua.